Imagina só, em 2013, lá em Gloucester, na Inglaterra, o Conselho Municipal olhou para a prisão masculina da cidade e pensou, isso aqui já deu. O prédio era velho demais, não funcionava mais do jeito que precisava. Então eles fecharam tudo, levantaram uma prisão novinha em outro lugar e deixaram o edifício antigo ali, vazio, meio que só esperando a hora da demolição. Só que, alguns anos depois, antes de sair derrubando, chamaram arqueólogos para fazer aquela checagem básica, ver se tinha alguma coisa escondida no subsolo que valesse preservar. E foi aí que a história virou de cabeça para baixo. Porque debaixo do que antes era um pátio de exercícios, eles deram de cara com um castelo medieval inteiro, escondido como se o tempo tivesse colocado um pano por cima e esquecido. Pelo que se acredita, esse castelo tinha sido construído por volta do ano 1100, logo depois da conquista normanda da Inglaterra, no reinado do rei Henrique I. E ele ficou lá firme até ser demolido em 1787. Quase com certeza foi destruído para abrir espaço para a própria prisão. E o mais bizarro é que ninguém na época parece ter achado importante registrar que já existiu um castelo naquele mesmo pedaço de terra. As partes de cima foram niveladas na demolição, mas muita coisa ainda ficou de pé. Muralhas originais, câmaras inferiores e até cerâmica medieval preservada ali dentro, como se alguém tivesse largado ontem. Teve arqueólogo comparando com a Torre de Londres, o que talvez seja exagero. Mas convenhamos, que tipo de lugar esconde um castelo completo debaixo de uma prisão sem ninguém notar por séculos? E se esse castelo ficou invisível por tanto tempo, o que mais será que ainda está enterrado bem debaixo dos nossos pés? Imagina você aí curtindo as paisagens de Cañete no Peru e de repente a Terra resolve contar um segredo antigo. Foi ali que uma descoberta arqueológica recente começou a revelar bem na sua frente a genialidade prática do Império Inca. Nos cerros de Quimana e no Cerro Quinta Freno, arqueólogos desenterraram pedreiras antigas e junto com elas uma rede de estradas e caminhos que parecia estar só esperando alguém reparar. E não, essas pedreiras não eram buracos de onde tiravam pedra e pronto. Elas eram tipo o coração que bombeava matéria-prima para as grandes obras incas. Dali saíram blocos que ajudaram a erguer as muralhas imponentes de lugares como El Huarco e Vilcarruazi. Só que o que mais impressiona mesmo é pensar no vai e vem dessas rotas conectando tudo, como se o terreno difícil dos Andes fosse só mais um detalhe. Esses caminhos faziam parte de uma malha gigantesca que atravessava o Império, uma rede construída com uma lógica de engenharia e logística absurda para a época. E aí vem a virada da história. Depois da conquista espanhola, muita coisa foi sendo abandonada porque os conquistadores preferiam cavalos e carros de boi que simplesmente não lidavam bem com aquele relevo. Mesmo assim, esses trajetos ficaram lá, guardando marcas de um tempo em que cada pedra carregava trabalho, estratégia e poder. E com novas expedições previstas para o fim de 2024, dá para imaginar quanta coisa ainda vai sair do chão. Agora me diz, que outras histórias você acha que essas estradas silenciosas ainda escondem? Olha só, a NASA tinha acabado de pousar o Perseverance em Marte, e parece até que o Curiosity ia ficar esquecido no cantinho. Só que não. O velho guerreiro ainda estava lá, firme e funcionando, mesmo depois de ter chegado no planeta vermelho lá em 2012. E o mais doido é pensar que esse robô, sozinho, num mundo seco e gelado, continuava fazendo o trabalho paciente de perfurar rocha, coletar amostras e tentar arrancar alguma resposta de um chão que não fala. E aí veio um daqueles momentos que fazem a gente prender a respiração. Numa amostra tirada de uma formação rochosa chamada Cumberland, o Curiosity encontrou compostos orgânicos, tipo os blocos básicos que aqui na Terra estão ligados à química da vida. Calma, isso não queria dizer achamos vida em Marte. Não provava que existia vida agora nem que existiu no passado, mas era uma das pistas mais fortes e convincentes já vistas por lá. Sabe como ele fazia isso? Ele pegava a rocha, cozinhava num forminha minúscula dentro do próprio laboratório e analisava os gases que saíam quando o material esquentava. Foi assim que apareceu um composto chamado clorobenzeno, junto com outros parecidos como diclorobutano e dicloroetano. E aí mora o mistério. Esse tipo de material podia sim ter vindo de organismos vivos, ou podia ter surgido por processos não biológicos que a gente ainda não entende direito em Marte. No fim, a verdade é que a prova definitiva ainda escapava por entre os dedos. Mas se tem uma sensação que ficava depois dessa descoberta, era essa. A gente ainda não sabia se Marte já teve vida. Só que pela primeira vez parecia que a resposta estava mais perto do que nunca. E você, se tivesse que apostar, acha que esses orgânicos eram só química do planeta? Ou um sussurro de algo que já viveu ali?
Você consegue imaginar estar caminhando ali entre o Colorado e Utah, com aquele silêncio enorme do deserto e de repente perceber que as pedras estavam cheias de recados antigos? Pois foi exatamente isso que rolou numa descoberta que deixou o arqueólogo de queixo caído. Eles encontraram uma sequência incrível de gravuras rupestres nativo-americanas feitas pelos ancestrais puebloanos, um povo que tinha uma história que atravessava mais de 3.000 anos e que já era conhecido por construir e criar arte com uma sofisticação que muita gente ainda subestima. O detalhe que mais pegou foi ver aquelas espirais gigantes, algumas com quase 1 metro de diâmetro, marcadas na rocha como se alguém tivesse desenhado o próprio movimento do céu. Quando você olha para aquilo, dá vontade de pensar que não era só decoração. Tinha cara de observação do cosmos, como se eles estivessem registrando momentos importantes do ano, tipo os equinócios, quando o dia e a noite se equilibravam e o mundo parecia virar a chave. Essas gravuras apareceram numa exploração recente em Castle Rock Pueblo, lá no Planalto de Mesa Verde, um lugar que já tinha fama por ser carregado de história. Ali tinha existido uma vila bem ativa por volta do século XIII, e agora, com novos petróglifos surgindo, com espirais, animais e figuras humanas estilizadas, a sensação foi de que o cenário era muito maior do que a gente imaginava. Era como se aquela comunidade tivesse sido mais numerosa e as práticas religiosas mais complexas, mais cheias de camadas. E o mais bonito é pensar que essas imagens talvez servissem tanto para o espírito quanto para o dia a dia, guiando rituais, marcando tempos, ensinando histórias. Agora me fala, quando você vê um povo gravando o céu na pedra, você acha que eles estavam tentando entender o universo ou conversar com ele? Imagina você no meio da mata da Guatemala com aquele calor grudando na pele e o barulho dos insetos como trilha sonora, achando que no máximo ia sair dali com uns cacos de cerâmica e boas anotações. Era mais ou menos isso que o arqueólogo Luke Auld Thomas, da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, esperava quando foi para uma viagem de campo recente. Só que aí a história resolveu mudar de tom. Enquanto ele e a equipe escavavam no sítio arqueológico de Ela Diotl, que já era conhecido pelos pesquisadores, apareceu uma cena que parecia montada para teatro. O rosto de pedra de um rei maia, encaixado dentro de um portal antigo encarando quem chegava. E não era um rosto qualquer. Luke acreditava que aquela peça tinha sido colocada ali de propósito, justamente para dar a sensação de que o rei estava de guarda, medindo os visitantes com os olhos. Uma espécie de aviso silencioso, sabe? Algo entre imponência e intimidação. Quando eles dataram o monumento, a coisa ficou ainda mais intrigante. Ele teria sido do século V, um período turbulento para os maias, cheio de reviravoltas políticas e disputas de poder. Esse era o tempo em que figuras fortes vindas de fora mudaram o jogo na região. Não muito depois da chegada do rei guerreiro de Teotihuacan, Siage Kak, que tinha derrubado a elite que mandava e ajudado a estabelecer uma nova ordem, esse rei desconhecido provavelmente tinha seguido o mesmo caminho, ou pelo menos tentado. E 2 inscrições em hieróglifos, esculpidas em painéis na estela, mostravam cenas de vestimenta e dança, como se aquilo registrasse um momento oficial, talvez até a coroação dele. O mais louco é que a gente ainda entendia pouco desse período, então cada achado desse tipo virava uma peça rara num quebra-cabeça quase perdido. E aí eu te pergunto, se um rei mandou esculpir o próprio rosto para te encarar num portal, ele queria te proteger, ou te lembrar quem mandava ali. Agora vem comigo para Sarsina, aquela cidadezinha charmosa encravada na Emília-Romagna, na Itália, onde o passado resolveu aparecer de um jeito bem teatral. Imagina caminhar por ruas que parecem tranquilas e logo abaixo, escondido sob camadas e mais camadas de construções posteriores, existir um templo romano enorme, datado do 1º século a.C. Tipo um gigante adormecido esperando alguém tirar a poeira do tempo. Sarsina já carregava fama por ser a terra natal do dramaturgo cômico Tito Mácio Plauto, mas essa descoberta mostrou que a cidade tinha uma alma romana antiga pulsando ali por baixo. Nas escavações, o que apareceu foi a base de uma estrutura quadrangular gigantesca, com blocos massivos de arenito formando um pódio com mais de 2,5 metros de altura. Dá pra sentir a intenção, isso não era só um prédio, era um recado de poder, um lugar feito para impressionar. E aí a coisa fica ainda mais intrigante quando entra a possível ligação com a tríade capitolina, Júpiter, Juno e Minerva. Se esse templo realmente foi dedicado a eles, então a gente está falando do centro simbólico da religião romana, como se Sarsina estivesse declarando em pedra a própria entrada definitiva no mundo de Roma.
porque ali aconteceu uma transformação grande, de um assentamento itálico umbro para um município romano, com mudanças no jeito de planejar a cidade e até na forma de se relacionar com os deuses. E o mais provocador é que ainda falta a parte da frente do templo emergir, ou seja, tem mais coisa presa ali embaixo, esperando para ser revelada. Agora me diz, quando um templo tão importante fica escondido por séculos, você acha que ele some por acaso ou porque cada época tentou reescrever a história do lugar do seu próprio jeito? Por mais de 150 anos, ninguém soube direito o que tinha acontecido com o H.L. Hunley, um dos primeiros submarinos militares do planeta. Era aquele tipo de história que ficava pairando no ar, meio lenda, meio tragédia, só que hoje a gente já não tá mais no escuro. O Hunley foi inventado e usado pelos confederados lá na Guerra Civil dos Estados Unidos. E no dia 17 de fevereiro de 1864, ele fez o que parecia impossível, atacou e afundou o USS Housatonic. Foi a primeira vez na história que um submarino conseguiu mandar um navio inimigo para o fundo do mar. Se tudo tivesse saído como o plano, a tripulação teria voltado para a base e sido recebida como heroína. Só que esse retorno nunca aconteceu. O submarino simplesmente sumiu no caminho de volta e ficou desaparecido até 1995, quando encontraram os destroços. E aí veio o detalhe que arrepia. Eles não tinham ido longe. O Hunley estava a só 1000 pés de distância do próprio Housatonic, ali no leito marinho, como se tivesse parado no meio de um último suspiro. Demorou mais de 2 décadas para chegar numa explicação convincente, mas o que tudo indicou foi cruelmente simples. Quando o torpedo detonou perto demais, a onda de choque atravessou o casco e reverberou por dentro com força suficiente para ninguém sobreviver. Sem ninguém vivo para controlar o submarino, ele teria afundado quase na hora. Agora me diz, isso foi só um erro de cálculo, ou o preço inevitável de tentar dominar o mar antes da hora? Agora deixa eu te contar uma coisa que por muito tempo foi repetida como se fosse fato fechado. Os taínos, o povo indígena que primeiro encontrou Cristóvão Colombo, foram tratados como perdidos para a história, como se tivessem simplesmente desaparecido, dizimados pelo colonialismo, pelas doenças e pelos conflitos. Só que quando a gente olha com mais calma, essa história começa a mudar de cor. Uma revisão literária recente, bem cuidadosa, trouxe uma visão bem mais fascinante desse povo que foi tão incompreendido e tantas vezes ignorado. Os taínos que vieram da região do delta do Orinoco tinham uma cultura rica, cheia de camadas, nada simples. Eles organizavam a vida em chefias matrilineares, com linhagens e poder passando pelo lado materno, e carregavam cosmologias religiosas complexas, cheias de sentido e de símbolos. E tinham práticas que hoje parecem quase inacreditáveis, tipo o vômito ritual, que não era bizarro por acaso, mas um gesto com peso espiritual, além do uso de enteógenos como o corroba, que abriam portas para experiências religiosas e visões dentro do próprio universo deles. E aqui vem o ponto que mais pega. Mesmo com tanta gente jurando que eles foram totalmente extintos, a influência taína continuou respirando. Ela ficou ali, atravessando o tempo e aparecendo na cultura porto-riquenha moderna e em outras partes do Caribe, como uma presença silenciosa, mas persistente. Os sistemas sociais, a arte e as práticas religiosas deles ainda ajudam a gente a enxergar que existiu ali uma civilização sofisticada, que ajudou a moldar o tecido cultural do Caribe. E quando essa pesquisa fala de migração, encontro e hibridismo cultural, não é só passado distante, não. É como se fosse um eco que ainda bate hoje, lembrando que a identidade caribenha contemporânea tem raízes profundas, muito mais antigas do que muita gente imagina. E aí eu te pergunto, na real, quantas outras culturas a gente acha que sumiram, quando na verdade só mudaram de forma e continuaram vivendo de outro jeito? Imagina você com 8 anos vivendo em Jerusalém e decidindo que em vez de ficar só brincando no tempo livre, queria ajudar numa escavação arqueológica perto do Monte do Templo. Foi exatamente isso que a Nechama Spillman fez. Ela tinha ido participar do projeto de peneiração do Monte do Templo, que estava rolando desde 2004 e já tinha passado pelas mãos de mais de 170 mil voluntários. Só que logo no primeiro dia dela aconteceu uma daquelas cenas que parecem roteiro pronto de documentário. No meio da terra ela viu uma coisinha bem pequena e achou que fosse só um pedacinho de cerâmica antiga, nada demais. Mas quando os especialistas olharam direito, não era cerâmica coisa nenhuma. Era um amuleto egípcio antigo, daqueles que carregavam significado, proteção e também poder. E aí veio o detalhe que deixou tudo ainda mais absurdo. No amuleto tinha hieróglifos com o nome do faraó Tutmés III.
Isso foi como acender uma luz para a arqueologia, porque permitiu datar o objeto com bastante precisão, entre 1479 a.C. e 1425 a.C. Pensa nisso por um segundo. Aquele amuleto tinha ficado ali esperando, silencioso, por mais de 3.200 anos, até cair justamente na peneira de uma criança. E fazia sentido ele estar em Jerusalém, porque naquela época a cidade estava sob controle egípcio. E o Tutmés, que gostava de se chamar de conquistador de 1000 cidades, provavelmente espalhava símbolos como esse para afirmar autoridade, como se dissesse: eu mando até aqui. Agora me conta, quantas histórias gigantes ainda estão escondidas em coisas minúsculas, só esperando a pessoa certa olhar de perto? Nas paisagens encantadoras da montanha Conwy, no país de Gales, foi feita uma descoberta incrível que nos leva de volta 3.400 anos ao coração da Idade do Bronze. O detectorista de metais George Borrow desenterrou 2 peças de um raro molde de machado, notavelmente bem preservadas e com aproximadamente 20 centímetros, enterradas a cerca de 18 polegadas de profundidade no solo. Estes não são apenas quaisquer artefatos. Eles eram usados para fundir pau-staves, um tipo de machado intrinsecamente ligado às extensas minas de cobre em Great Orme, em Llandudno, uma das maiores fontes de cobre da Europa na época. O que é particularmente fascinante é o debate que se seguiu sobre se essas peças de molde, encontradas frente a frente e aparentemente incompletas uma sem a outra, deveriam ser consideradas como um único artefato ou itens separados. O argumento levou a um inquérito em Ruthin, onde foi determinado que, apesar de sua natureza complementar, elas deveriam ser classificadas como itens distintos sob a lei do tesouro devido às suas diferentes decorações. Esta decisão está de acordo com decisões anteriores, como partes de uma carruagem encontradas em Pembrokeshire. A proximidade do artefato com a mina de cobre de Great Orme sugere que eles podem ter sido enterrados cerimonialmente ao fim de sua vida útil, adicionando uma camada de significado histórico e cultural ao achado, verdadeiramente um tesouro das profundezas da história galesa. Descobertas de artefatos de ouro da Idade do Bronze não são necessariamente incomuns na Dinamarca, mas este enorme tesouro de espirais de ouro encontrado recentemente em Boeslunde está longe de ser comum. Arqueólogos encontraram cerca de 2.000 amostras quase idênticas de espirais enterradas juntas no chão e não têm ideia do porquê. Uma possibilidade é que fossem itens decorativos e estivessem outrora presos a roupas como acessórios. Após 3.000 anos, todos os elementos materiais das roupas apodreceram até virarem nada, mas as espirais de ouro ainda estão aqui. É impossível ter certeza sobre essa teoria, porém, e mesmo que fosse provada verdadeira, não explicaria por que tantas delas foram enterradas no mesmo lugar. Pensa-se que o ouro era um símbolo do poder do sol, de acordo com os costumes dinamarqueses na época em que as espirais foram feitas. Isso significa que o proprietário deste tesouro era provavelmente um membro da família real, ou, na falta disso, um sacerdote de alto escalão. Todo o tesouro está agora exposto ao público em um museu próximo, mas a placa que os acompanha confirma que sua origem e significado são um mistério. Apesar de ser o animal nacional oficial da Escócia, os unicórnios são criaturas míticas, ou pelo menos foi isso que sempre nos ensinaram. Tecnicamente não é o caso. O Elasmotherium sibericum, também conhecido como unicórnio siberiano, definitivamente existiu em tempos pré-históricos. Na verdade, ele pode até ter caminhado entre os primeiros humanos, o que explica a crença persistente em unicórnios que continua até hoje. Até muito recentemente pensava-se que os unicórnios siberianos foram extintos há 200.000 anos. Muito recentemente, um novo estudo publicado na revista científica Nature Ecology and Evolution confirmou que a análise de mais de 20 conjuntos de restos de unicórnios siberianos provou que eles sobreviveram na Europa Oriental e na Ásia Ocidental por muito mais tempo do que isso. A espécie provavelmente não foi extinta até 39.000 anos atrás, o que teria dado aos primeiros humanos tempo de sobra para se familiarizarem com eles. A espécie era mais estreitamente relacionada ao rinoceronte do que ao cavalo, por isso pode não se parecer muito com o tipo de unicórnio tão frequentemente visto na ficção, mas era uma criatura viva real, apesar de tudo. Mencionamos logo no início deste vídeo que podemos ter finalmente encontrado sinais de vida em Marte, mas será que deveríamos estar prestando mais atenção em Vênus? Talvez sim, porque um novo estudo publicado em setembro de 2020 sugere que pode haver vida no planeta escaldante flutuando em suas nuvens venenosas.
A nova e controversa teoria vem do fato de que um gás chamado fosfina foi detectado na atmosfera do planeta. A fosfina é feita de fósforo e hidrogênio e está associada à vida porque os micróbios que a produzem são frequentemente encontrados dentro de criaturas vivas. Os pinguins produzem fosfina em seus intestinos, assim como muitas criaturas que vivem em pântanos. Também é possível sintetizar fosfina dentro de fábricas, mas não existem tais instalações industriais em Vênus, ou pelo menos nenhuma de que tenhamos conhecimento. Também não há pinguins em Vênus, então a presença do gás na atmosfera é um mistério total. Há tanto ácido sulfúrico lá que nenhuma forma de vida de que tenhamos conhecimento poderia sobreviver a ele. Portanto, se houver vida em Vênus, ela deve ter uma bioquímica inteiramente diferente de qualquer coisa que já encontramos. É um pensamento fascinante. Determinar a diferença entre o que é uma ferramenta de pedra e o que é apenas um pedaço de pedra não é uma tarefa fácil e requer um arqueólogo ou cientista especializado para fazê-lo. Mesmo assim, alguns de seus pares provavelmente discordarão. É por isso que esta próxima descoberta é tão polêmica. Arqueólogos no noroeste do Quênia afirmam ter descoberto o conjunto mais antigo de ferramentas de pedra do mundo e dizem que elas têm mais de 3 milhões de anos. Isso é muito antes do tempo do Homo sapiens e um total de 700 mil anos antes da existência conhecida de quaisquer ferramentas de pedra em qualquer outro lugar do mundo. Se esses objetos forem genuinamente ferramentas de pedra, eles precedem a existência de qualquer espécie de Homo, seja Homo sapiens, Homo erectus ou qualquer outra. Nem mesmo os neandertais recuam tanto assim. Os especialistas no local acreditam ter encontrado ferramentas de gume afiado com até 6 polegadas de comprimento e lascas quebradas de rochas próximas que podem ter sido usadas como bigornas primitivas. A doutora Sonia Harmand, da Universidade de Stony Brook, está certa de que o formato das pedras não pode ter sido alcançado por forças naturais e que suas técnicas de datação são sólidas. O candidato mais provável para o inventor ou proprietário das ferramentas é um hominídeo do gênero Kenyanthropus, cujos restos foram encontrados a cerca de 1 milha de distância. Já abordamos o tema da Guerra Civil Americana, que terminou há mais de 150 anos. No entanto, as relíquias e destroços dessa guerra ainda aparecem ocasionalmente no leito marinho ao redor da costa da América, e uma das descobertas mais significativas surgiu muito recentemente. Este vapor da era da Guerra Civil foi encontrado usando tecnologia de sonar na costa norte da Carolina do Norte em fevereiro de 2021. A embarcação está a cerca de 20 pés abaixo da superfície, não muito longe de Oak Island, e com base nas imagens que foram obtidas até agora, parece estar bem preservada. Com base em seu formato, parece ser um fura-bloqueio e teria sido usado pelo lado confederado do conflito para romper os navios da União em uma tentativa de chegar a Wilmington. Este, obviamente, falhou na tentativa. Pensa-se que 3 fura-bloqueios foram perdidos na área, mas o comprimento de 225 pés deste significa que é mais provável que sejam os destroços do Agnes E. Fry, que foi, na verdade, construído na Escócia em 1864 antes de navegar para a América. É altamente improvável que os destroços sejam içados, mas mergulhadores podem visitá-los em um futuro próximo. Em março de 2020, o cientista britânico Daniel Field, da Universidade de Cambridge, fez o que descreveu como a maior descoberta de sua carreira na Bélgica. Ele estava procurando fósseis de dinossauros, mas o que realmente encontrou foi o fóssil mais antigo de uma ave de tipo moderno já descoberto. Esta pequena ave, fossilizada dentro de um pedaço de rocha há mais de 66 milhões de anos, foi apelidada de Galinha Maravilha. Ela viveu mais de 1 milhão de anos antes do impacto do asteroide que acabou com os dinossauros maiores. O fóssil seria considerado surpreendentemente bem preservado mesmo se tivesse metade de sua idade, e inclui quase o crânio completo da ave. Uma análise detalhada dos restos demonstrou que a galinha maravilha compartilhava características comuns com as espécies modernas de galinha e pato, sugerindo que é um ancestral comum de ambas. Na verdade, poderia ser o último ancestral comum de ambas as espécies na cadeia evolutiva. Sempre se pensou que as aves modernas evoluíram no hemisfério sul, mas a presença deste fóssil na Europa pode mudar essa linha de pensamento. O nome Galinha Maravilha obviamente não é muito científico, por isso foi dado a ela o nome oficial de Asteriornis maastrichtensis. Olhar para o céu noturno com admiração tem sido uma preocupação humana desde que os seres humanos existem. Cada estrela que é visível a olho nu tem um nome, mas alguns desses nomes são enganosos.
O que é frequentemente referido como a estrela demônio na constelação de Perseu, por exemplo, na verdade não é uma estrela, mas duas. É um sistema estelar binário conhecido como Algol, que vem da palavra árabe para Gul. À medida que as estrelas orbitam uma ao redor da outra, a luz que atinge a Terra brilha e diminui. O efeito é visível a olho nu e parece que é algo que fascinou os antigos egípcios. Uma referência à estrela aparece no calendário de papiro Cairo 86.637, que foi feito há cerca de 3.200 anos. Surpreendentemente, isso é um total de 3.000 anos antes de Algol ser descoberta por astrônomos modernos. Parece que a estrela demônio era central para a função de todo o calendário. O calendário mede o tempo em períodos equivalentes a 2,85 dias, um ciclo que corresponde de perto à estrela. Por que eles escolheriam especificamente Algol para usar como marcador em vez do Sol ou da Lua, que são muito mais óbvios, é desconhecido, mas é possível que acreditassem que fosse uma entidade divina. Como eles anotaram tanto tempo antes de qualquer outra pessoa é um mistério. Se você curtiu essas descobertas arqueológicas cheias de mistério, já se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Deixa o like porque isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente e comenta aqui embaixo o que você acha que ainda pode estar escondido debaixo do nosso nariz, esperando ser encontrado. A gente se vê no próximo vídeo.